Jesus veio ao mundo com uma missão. E a missão de Jesus era resgatar a humanidade das maldições e de um caminho de perdição, do domínio do pecado, do domínio de Satanás, porque era quando Deus olhava lá de cima para a terra, ele via centenas e milhares de escravos, pessoas escravizadas. Ainda existem pessoas escravizadas, mas graças a Deus, Deus elaborou um plano para que as pessoas não permanecessem mais escravizadas pelo vício, pela pobreza, pela miséria, pela escassez, pelos problemas, pelas enfermidades, pelos demônios, tormentos, coisas terríveis, cadeias demoníacas que prendem as pessoas. Então, esse trabalho alguém precisava fazer. E Jesus, graças a Deus por ele, glória a Deus por Jesus. Ele é tão amado assim por nós, pela sua igreja, pelo seu povo, porque ele fez uma obra que somente ele poderia fazer. Foi uma obra de resgate. Jesus nos resgatou. E a Bíblia diz, né? Nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Éramos como na época da escravatura, que existiam praças, né? E os escravos ficavam lá, tá? Expostos para serem comprados, eram escravos, eles não tinham liberdade de sair dali, eles estavam fadados a uma vida sob um jugo de sofrimento, até que encontrassem a morte. E nós estávamos assim, né? Nesta praça, e tínhamos um dono terrível, que se chamava Satanás. Ele era o nosso dono. Por quê que era o nosso dono? Porque governava, influenciava e dominava a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, e no nosso espírito havia uma escuridão terrível, e nós não conseguíamos enxergar o amor de Deus, nós não conseguíamos enxergar Deus, nós não conseguíamos sentir Deus, nós não conseguíamos receber a Deus. O nosso espírito estava separado dele e morto em escuridão. Até que Jesus veio com essa missão. Libertou-nos das trevas. Libertou-nos do pecado. Glória a Deus. Libertou-nos do diabo. Libertou-nos dos seus demônios. Nos libertou das enfermidades, nos libertou da pobreza, da miséria, da escassez, nos libertou de tudo, nos fez, como cantamos agora há pouco, somos livres, livres. Eu sei que quando nós chegarmos a essa consciência, o nosso culto a Deus será diferente, muito diferente. Nós viveremos uma vida diferente, uma semana diferente, um mês diferente, e quando partirmos desse mundo, alguém dirá de nós, este viveu uma vida diferente. Então, Jesus fez essa parte, nos resgatou, nos tirou do laço do passarinheiro, nos arrebatou da mão das maldições das trevas. Só que Jesus, cumprindo esta parte dele aqui na terra, ele teve que voltar para o céu, porque ele tinha que morrer.
e ressuscitar ao terceiro dia e voltar ao céu. E os discípulos ficaram muito tristes com esta notícia. No dia que Jesus começou a falar para eles: existe um batismo que nenhum de vocês pode me seguir, e existe um cálice que eu tenho que tomar e que nenhum de vocês tem condições de tomar. E ele foi devagarinho introduzindo essa ideia de que ele iria sair do meio deles. E começou a haver um momento de muita tristeza na vida dos apóstolos. Imagine, nós que vivemos com Jesus pela fé, já somos apaixonados por Ele, pelo menos alguns aqui. Imagine alguém que viveu, né, e viu Jesus, tomou café com Jesus, conversou com Jesus, recebeu o abraço do próprio Jesus, e a gente vê pela tradição da igreja a história daqueles apóstolos, e vê alguns falando na hora da morte, fazendo declarações de amor que rasga o coração da gente, né? Então, para eles foi um baque saber que Jesus iria voltar para o céu. E um dia ele foi claro e disse: olha, eu vou, mas em tudo Jesus deixava uma palavra de consolo, né? De consolação. E ele disse: mas eu vou, mas virei outra vez. E ele disse: eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. No dia da ceia, ele disse: eu não tomarei mais do fruto da vide com vocês, até o dia que sentarmos juntos na mesa com meu Pai. Bom, não dava para deixar os seus discípulos, os seus apóstolos, a sua igreja, só neste mundo. No plano constava o seguinte: ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E olha só, Jesus sabia que nenhum de nós conseguiríamos viver a vida de vitória, de transformação, de conquista, de fluir em Deus, sem a ajuda dele. Nós não conseguiríamos. Aliás, nós não conseguimos. Porque ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Você não pode nada sem Jesus. Você não pode nada sem Ele. Você não consegue nada sem Ele. Você não vence nada sem Ele. E Ele se prontificou. Olha que Deus maravilhoso, gente. Ele nos salvou e se prontificou a lutar as nossas lutas. Ele nos salvou e se prontificou a lutar as nossas lutas. E a vencer por nós as guerras que iríamos enfrentar. Não é um Deus de amor, gente? É alguém que atravessa o rio, e alguém que foi atravessado o rio diz para quem atravessou o rio, tirou lá estava se afogando, diz: beleza, agora pode ir, que eu estou aqui tranquilo, agora eu posso viver. Ele diz: não, eu vou viver para você, vou ficar contigo, porque se de repente você estiver em perigo novamente, eu te tiro do perigo. Foi isso que Deus fez. Só que Jesus ia embora. Mas Deus elaborou um plano. Deixar conosco, deixar em nós, dentro de nós, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. E ele disse que
ele habitaria em nós. E Paulo vai dizer assim, ó, vós sois o templo do Espírito Santo. Você é a casa que Deus fez exatamente pensando nele mesmo morar aí com você, dentro de você. Então olha só, todos os que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, todos os que creem nele recebem o Espírito Santo do Deus vivo, que passa a morar dentro dele. Você tem o Espírito Santo, o próprio Deus morando dentro de você. Amém? Para quê? Para quê? Por que Deus precisava morar dentro de nós? E eu quero te mostrar algumas coisas. Olha só, Atos 1:8, foi a promessa. Quando Jesus estava subindo, ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como de toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem recebeu, e ocultando dos olhos. Amém? No capítulo 2 diz que como um vento impetuoso, estando reunido os seus discípulos, eram cerca de 120 pessoas, o Espírito Santo veio sobre eles como línguas repartidas de fogo, e desceu sobre cada um deles. E eles falavam em outras línguas. E ali estavam medos, partos, elamitas, gregos, estavam romanos, estavam pessoas de todas as nações da terra. Era 9 horas da manhã. E eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, quando pegou a palavra para falar para aqueles homens estrangeiros de várias nações, houve um milagre ali tão grande que eles ouviam Pedro e os apóstolos falarem em suas próprias línguas de pátria. Um milagre tremendo. E a igreja cresceu e se multiplicou. E a primeira pregação de Pedro, quantos se converteram? E a igreja cresceu. 5.000 pessoas, 15.000 pessoas, e foi uma multidão. E Pedro, na mesma semana, voltou no templo, que ele ia toda semana, e diz que tinha um paralítico lá, que há quantos anos mendigava ali? Muito tempo. Pedro não conhecia aquele homem? Sim ou não? Se ele ia ali desde pequenininho, ou todo ano ia ali, ele via aquele homem, mas nunca Pedro pôde fazer nada por ele. Porém, depois da descida do Espírito Santo, Pedro chegou para ele e disse: olha só, te conheço. Você sabe que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem paralítico se levantou e começou a pular e entrou no templo, e a fama se espalhou. E Pedro, depois disso, passava e as pessoas traziam pessoas doentes para colocar no caminho onde ele ia passar, para que a sombra dele tocasse os enfermos e eles eram curados. Foi uma mudança poderosa na vida de Pedro. Quantos querem ter uma mudança assim? Não senti firmeza. Quantos querem ter uma mudança assim? Amém? Olha só, se você quiser viver o que Deus tem para você, todo o propósito dele para você nesta terra, que não é fraco não, ele só planejou que você fosse exatamente como Jesus aqui na terra, só isso.
pouquinho assim. Se você quiser viver estas coisas, você precisa do Espírito Santo em tua vida. Amém? Eu quero dizer para você o seguinte: o Espírito Santo precisa guiar a tua vida e ter toda a liberdade do mundo na tua vida. Ele precisa ter em você como a casa dele. Amém? Que Paulo falou, vós sois o quê? O templo. Nós somos templos, sim? Templos de quem? De nós mesmos? Não. Somos templos de quem? Do Espírito. Já observou esse fato? Templo do Espírito. Não é templo teu, não é templo, é morada, casa. Você não é casa tua, você não é casa do pecado, você não é casa do diabo, você não é casa de ninguém. Você é a casa do Espírito Santo. Não é tremendo isso? Eu sei que é tremendo. Eu vi a vibração de vocês. Você é a casa dele, a morada dele. Você foi feito exatamente para ele morar. Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, primeiro, para que o fluir do poder e da glória de Deus emane através da tua vida. Para que ele ficou? Ele mora em você para quê? Para que flua da tua vida o poder dele, a glória dele. Flua, se veja, e isso toque outras pessoas. Você entende? Flua o poder dele. O poder de Deus faz o que, gente? Ressuscita mortos, cura enfermos, salva vidas, causa milagres, sinais, prodígios e maravilhas. São acontecimentos por causa da manifestação do poder de Deus. Quando o aleijado anda, é por quê? É o poder do cara que orou por ele? Não. Quando um cego vê, é o poder do cara que orou por ele? Não. É a manifestação do poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, hein? Todos, diga aí para quem está do teu lado, todos nós, o poder de Deus quer fluir através de todos nós. Amém? Quantos ficam felizes por isso? Não é na vida do pastor, não. Você, eu, todos nós, o poder de Deus quer fluir através de você, através da tua vida. Nós não poderia fluir o poder de Deus de nós, se o Espírito Santo não estivesse dentro de nós. Você me entende? Sim? Ou não? Como, pastor, que é isso? Quando o Espírito de Deus está dentro de você, o Espírito Santo é o administrador dos dons de Deus. Então ele te dá dons. Um tem dom de cura, outro tem dom de discernimento, outro tem dons de profecia, outro tem dons de interpretação de línguas, outro tem dons de fazer
prodígios, outros têm dom da fé, outros têm dom. Existem os dons espirituais que estão em 1 Coríntios, no capítulo 12. E naquele capítulo a palavra diz assim: e eles são distribuídos a cada um, por quem? Pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo estiver na tua vida, com esta liberdade, fluirá da tua vida poder de Deus para a cura, para milagres, para sinais, para prodígios e para maravilhas. E você não será uma pessoa normal. Amém? Imagine onde você for, vai acontecer o quê? Milagres. Milagres. E você vai ver as pessoas sendo abençoadas por Deus através da tua vida. Porque Deus não pode fazer se não for através da tua vida. Ele precisa usar da casa dele, é a partir da casa dele que se manifesta o poder de Deus. Então significa que lá no teu bairro, lá no teu trabalho, lá na tua casa, o poder de Deus flui e acontecem milagres. Amém? Quer viver isso? Então o Espírito Santo tem que ter essa casa. Ontem, cheguei numa casa onde tinha orado por um homem que tinha, eu falei para vocês no domingo passado, né? Que tinha uma coceira. Quando eu peguei aqui o que é isso aqui mesmo? Na nuca dele, era como pegar parece que tinha outra nuca ali, era um negócio grosso assim, o cotovelo dele tudo descascado, era como é que era o nome, irmão? Psoríase. Esqueci o nome disso, mas é isso aí que você falou. E eu disse para ele: o que você quer que Deus faça na tua vida? Ele disse: pastor, quero ser livre disso aqui. Se você crê, ungimos ele. Ontem fomos lá. A primeira coisa que ele falou foi: olha, pastor, secou tudo, está limpinho. Foi o quê? Foi a minha oração? Não. Foi a manifestação do poder de Deus. O outro batizamos hoje. Vocês viram a foto? O outro, 3 carteiras de cigarro por dia. Argumentos na sua mente. Todo mundo ia para a igreja da família dele. Ele nunca quis ir, nunca foi. Eu chamei e expliquei para ele que Deus o amava, que ele precisava crer no coração, confessar com os lábios e ser batizado, ele seria salvo. E se ele fizesse isso, o poder de Deus entraria na vida dele. Ele todos os dias iria declarar, mesmo fumando, que ele foi perdoado e livre na cruz do Calvário. Na outra semana cheguei para ele e disse: como foi esta semana? E a mulher dele, não foi nem ele, disse: ele já diminuiu consideravelmente o cigarro da vida dele. E hoje foi batizado. O que faz isso? Sou eu? Não. É o poder de Deus que emana de você.
Agora, o Espírito Santo é para algumas pessoas escolhidas, especiais? É, gente? Não. É para todos. O apóstolo disse assim: esta promessa diz respeito a nós, a vós e a vossos filhos e a todos quantos crerem. O Espírito Santo é para você. Diga bem convicto aí para quem está do teu lado: ei, o Espírito Santo é para você. Amém? Estou animado hoje, que vocês estão animados, eu fico animado também. Segundo, por que o Espírito Santo em nós? Para nos dar poder para vencer o diabo e os seus demônios. Efésios no capítulo 6, do 10 em diante, vai dizer assim: a vossa luta não é contra carne e sangue. Eu sei que você já ouviu aí sermões. Essa semana me pegaram na internet para me bater. E você já ouviu sermões maravilhosos dizendo assim: o problema é nós mesmos. Já viu? Onde está isso? Na Bíblia. Jesus nunca disse que você seria o problema. Agora Paulo vem no capítulo 6 de Efésios e diz assim: vocês não têm que lutar. A luta de vocês não é contra carne e sangue. O que é feito de carne e sangue? Pessoas. Sim? O vizinho é de quê? De pano? Não, carne e sangue. O patrão é de quê? Carne e sangue. As pessoas na igreja, carne e sangue. Onde tiver carne e sangue, fica tranquilo, a luta não é contra eles. Uhul! Você achou que o problema era as pessoas? E você é feito do quê? Então a luta não é contra você. Não é. Meu caneco está grande. Tá bom, né? Todo mundo vê. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra... Me ajuda aí? Principados, potestades, príncipes do mundo destas trevas, hostes espirituais da iniquidade, onde? Nas regiões celestiais. Já não é nem dentro de você. Embora a carne luta contra o espírito, mas é para dobrar a vontade. Portanto, faça o quê? Tome toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Dia mau é o dia que Satanás ataca. E havendo feito tudo, permanecer como? Firme, inabaláveis. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, em que, gente? No Espírito. Observa uma coisa. A couraça, a espada do Espírito, a fé, ela só funciona se você orar quando? Todo o tempo no Espírito.
Veja esse texto. E é o ensino. Antigamente a gente até fazia assim, né? Pegava tipo uma espada, como se estivesse pegando a espada, pegava o capacete, colocava e orava. Mas a revelação, o ensino tremendo, queridos, é que para toda essa armadura funcionar, ela não funciona se você não tiver o Espírito Santo e não estiver nesta intimidade com Ele, orando no Espírito quando? Todo tempo. Nós estamos falando do que aqui? Do que isso está falando, gente? A oração em línguas. A oração em línguas. A oração em línguas é como que se aciona o poder da armadura de Deus, das armas de guerra. Essa é uma arma de? São armas de guerra. Ela aciona as armas de guerra em você. Aciona o poder das Escrituras, aciona o poder da obra de Jesus, aciona o poder da fé, aciona tudo dentro de você e em você. Aciona para quê? Para você vencer Satanás e permanecer firme. Então diga aí para quem está ao seu lado: quem tem o Espírito Santo vence Satanás e continua firme. Mas pastor, na graça já não nos livramos de Satanás? Sim. Mas ele ainda não foi trancafiado. E Paulo disse assim: não subestimais os ardis de Satanás. Nós não subestimamos o diabo. Infelizmente, é um serzinho que vai fazer de tudo para tentar bloquear o que Deus tem para nossas vidas. E infelizmente alguns ele bloqueia. Não porque Deus é fraco, mas porque as pessoas dão mole para ele. Entregam de mão beijada. Porque apesar de Deus nos ter salvo, Ele não tirou de nós o poder que temos de tomar decisões. E às vezes, as coisas estão tão claras, mas a pessoa subestima, isola o Espírito Santo da sua casa, não o busca, não ora todo o tempo no Espírito, não ora em línguas, e aí tenta entender e resolver as coisas intelectualmente e dá de mão beijada a sua vida para o diabo judiar dela. Nós temos casos de pessoas que se levantaram contra a própria igreja. Nós temos casos de pessoas que se levantaram contra o apóstolo Paulo, e Paulo disse assim: entregamos a Satanás para que o corpo seja destruído. Então o Espírito Santo está em você para dar poder para você vencer Satanás e seus demônios. Amém? A tua luta não é contra vizinho, com ninguém. Tua luta é contra as trevas. Tudo é o diabo. Tudo de mal é o diabo que tenta provocar. Deus a ninguém tenta. Está escrito em sua palavra. Deus não tenta ninguém. Pastor, está acontecendo isso. Carca-lhe no diabo. Mas se não for culpa dele, ele que leva a culpa, mesmo não tendo culpa. Né? Tem gente que diz aí, não, é tudo o diabo, é mesmo. E é porque é mesmo.
Mas e se não for ele? Que lasque, se ele receba mesmo é culpado, então vai. Não tem que colocar a culpa, coloca nele. Sem vergonha. Terceiro, o Espírito Santo está dentro de você, foi nos dado para que haja em nós poder para produzir frutos de justiça. Diga, frutos de justiça. É só você lembrar assim, ó. Justiça foi o que Deus fez em Jesus na cruz do Calvário. Está claro isso? Deus fez justiça em Jesus na cruz do Calvário. Gálatas, no capítulo 5, vai dizer: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito. Contra estas coisas não há lei. Esses frutos, deixa eu ser mais claro para você, é o teu comportamento. É aquilo que se vê de você externamente. É como você é conhecido. É a santificação. É o que se diferencia de uma pessoa profana de uma pessoa santa. Eu quero produzir frutos de justiça. Eu quero ser bom. Eu quero ter comportamentos de santidade, santos. Da minha vida, eu quero ser esta pessoa que é controlada pelo Espírito Santo e tem um viver cujas obras mostram que ele é filho de Deus. Está me entendendo? Jesus disse, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Claro que sim. Nosso comportamento, as obras que praticamos, elas glorificam a Papai do céu. Porque olha só o que Jesus disse em Atos 1:8. Tereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ninguém dá testemunho de si mesmo. Ninguém. São as pessoas que dão testemunhos de nós. A tua vida, o vício vai sair da tua vida e ao invés de fumar, você vai ser um adorador. Ao invés de falar palavrão, você vai ser um adorador. Ao invés de pecar, você vai glorificar a Deus com a tua vida. Quando? Quando o Espírito Santo tiver controle do teu ser interior. Amém? Santidade é fruto. Amém? O que é fruto? Fruto é algo que se produz de dentro para fora. A nossa natureza vai mudando e nós vamos trocando essa natureza adâmica, vai sendo substituído pela natureza de Jesus. E os mesmos frutos que Jesus produzia, eu produzo, porque internamente eu sou igual a Ele, porque o Espírito Santo produz Jesus dentro de mim, você me entendeu? Portanto,
Não se preocupe com aquilo que você está produzindo externamente. Não tenta lutar contra isso. Não vai adiantar. É igual tirar a teia da aranha. Tem que acontecer o quê? Tem que matar a aranha. Nós, antigamente, há pouco tempo atrás, e alguns estranharam, nós liderávamos pessoas. E havia um fenômeno. Qual era o fenômeno que acontecia? Existiam pessoas que na igreja eram santas. Perto do líder era um comportamento exemplar. Porém, quando estava longe do líder, quando estava longe da igreja, não adiantava. O fruto do mau caratismo, o fruto das coisas velhas, produziam. E Jesus disse assim, não pode. Tiago diz, não pode. Uma árvore boa não produz fruto mau. Você já viu um limoeiro dar laranja? Não tem condições. Já viu um limoeiro dar limão? Já não. Eu também já. Por que o limoeiro dá limão? Porque é limoeiro. Mas o limoeiro não pode dar um mamão? É o que nós temos dentro. Não pode a árvore má produzir bom fruto? Não adianta. Você pode prometer para a esposa, para o líder, para quem for, para o pastor, para o padre, seja lá para quem. Você não vai produzir frutos bons se dentro, internamente, não tiver o teu ser todo dominado pelo Espírito Santo. E aí a palavra vai dizer, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A graça, o evangelho da graça, é o seguinte, gente, é uma transformação de dentro para fora. Você pode até começar, você chegou agora, ainda dá umas pisadas na bola. Graças a Deus não tem ninguém aqui, que todos já estão. Mas, aqueles frutos maus vão morrendo. E o Espírito Santo vai produzindo o caráter e a natureza de Jesus dentro de você. E daqui a pouco, não há mais fruto mau em você. Ainda que você queira, não vai conseguir produzir. Você já pensou, você acordar e dizer assim, hoje eu vou pecar. E você tenta de todo jeito e não consegue. Por que não vai conseguir? Porque a natureza mudou lá dentro. O Espírito Santo controlou tudo. E ainda que você queira, só vai sair da tua vida frutos bons. É isso que o Espírito Santo veio fazer dentro do crente. O que eu preciso fazer, pastor? Ore em línguas. Quanto tempo? Quanto tempo? O que mais que eu devo fazer? Adore. O que mais que eu devo fazer? Medita na palavra. O que mais que eu devo fazer? Proclama a palavra. Palavra na boca, direto. Ao invés de dizer, ai minha dor, você diz, ai minha vitória na cruz. Glória a Deus. Proclame a palavra. Se você tiver muito incrédulo, vai jejuar. Vai jejuar. Mas jejua, você consagra lá no cantinho, sozinho. Não faz greve de fome. Jejua para você não perder tempo em almoçar ou
com refeição, para naquele tempo você estar na presença dele. Faça essas coisas. Ore em línguas. Creia que o próprio Deus está dentro de você. E se Ele tiver liberdade para fluir em você, a tua vida nunca mais será a mesma. Amém? Glória a Deus.